dentro da área da estética, como que a reflexoterapia, ela pode agregar, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela chega lá para fazer um tratamento estético, muitas vezes. Eu peguei aqui duas situações, é bem comum. A situação da acne, né? A pessoa vai trabalhar ali a melhora, né, da pele ali, muitas vezes lá com a esteticista, e a situação dos inchaços, que muitas vezes vai estar lá, né, recebendo drenagem linfática, vai estar lá relacionado a isso. Então, quais são as áreas nos pés, por exemplo? Existem áreas? Então, vamos supor, é uma esteticista e quer também utilizar a reflexoterapia. Tem como ela utilizar? Nesse caso, tem. Ou você tem acne, tem como você aprender ali a autoaplicação e utilizar para um caso assim? Tem. Ou você é um reflexoterapeuta e vê que a pessoa que você vai atender chegou ali com uma situação relacionada a acne. Tem como atender? Tem. Por quê? Porque ali na reflexoterapia existem, né, os pontos que tem como a gente compor uma terapêutica para ajudar num processo assim. Então, por exemplo, a gente vai pensar o quê? O que é a acne, né? Um processo inflamatório. Então, precisa acontecer o quê? Precisa estimular anti-inflamatórios. Uma limpeza também, que ocorra uma limpeza entre as células. Então, a gente vai estimular o quê? Sistema linfático. E existe aqui no pé, gente. Então, quem é novo aqui, ó, saiba que tem tudo aqui no pezinho, por exemplo, ó. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as divisões primeiro aqui do pé, tá? Porque daí essas divisões vocês já vão guardando aí para todas as situações. Todos os dedinhos correspondem à área da cabeça e do pescoço. Toda a parte aqui dos dedinhos. Toda essa região aqui, olha, da almofadinha superior, corresponde à região do tórax. Essa região aqui, a região do abdômen superior, abdômen inferior, essa parte mais molinha, né? Essa área aqui média dos pés. E essa área do calcanhar, da linha da cintura para baixo. Então, a gente tem aqui a cintura pélvica, a área pélvica, né? Da cintura para baixo. Então, aqui a gente tem todos os pontos. Na lateral é a mesma coisa. A lateral aqui dos dedinhos corresponde à área da cabeça e do pescoço. Aí, essa primeira porção aqui da lateral vai corresponder a essa lateral do nosso corpo, os membros superiores. E aqui, olha, membros inferiores, até chegar lá no pontinho do próprio pé. E aqui na lateral interna também, a gente tem a parte da cervical, a parte da coluna torácica, a parte da coluna lombar, sacro, cóccix, tudo aqui, na região lateral interna do pé. E a gente tem a mesma coisa no outro pé. Então, sempre que a gente vai estimular na reflexoterapia, a gente tem que estimular os dois pés. Um vai complementar o outro ali no tratamento. Então, órgãos, estruturas que a gente tem de um lado do corpo, vai estar no lado, daquele lado lá, naquele determinado pé. E as outras estruturas que a gente tem no outro, do outro lado, vai estar naquele determinado pé. Então, lado direito, lado esquerdo se completam. As estruturas que a gente tem centralizada no nosso corpo, a gente tem, ou dos dois lados, né? A gente tem nos dois pés, no meio do pé. Então, a gente vai utilizar os estímulos nos dois pés, sempre, tá, gente? Sempre que possível, nos dois pés. Vai ter sempre um pé que vai estar um pouquinho mais sensível que o outro, isso é normal em todas as pessoas, porque a gente sempre tem um lado com mais necessidade, né? Então, isso acontece, tá? E os pontos, eles são sensíveis, então, ao toque, né? Então, eles são doloridos, então a gente estimula com cuidado, promovendo um conforto, nada de sofrimento, né? Para as pessoas, falam muito sobre isso. E aí, que quando a gente vai trabalhar aí essa questão da acne, o que a gente pode fazer, né? A gente pode estimular anti-inflamatórios, por exemplo, a gente pode estimular esse sistema linfático, que é um sistema de drenagem, e tem outras possibilidades ainda, mas essas são, tipo assim, essas não podem faltar naquele tratamento, sabe? Então, o que a gente vai fazer, ó?
Vamos supor que a acne seja no rosto. Então, vocês já sabem que, né, tem espinha lá, tem acne, é no rosto. Então, você já sabe, esse ponto, o ponto reflexo do rosto, a gente vai ter que estimular. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que estimular lá. Aqui é a parte do rosto. Tá? E anti-inflamatório existe aqui também. Olha um ponto aqui super importante relacionado a anti-inflamatório. Essa área aqui, ela é muito importante. Aí a gente já sabe, ó, que se os dedinhos é a área da cabeça, a gente vai ativar o cérebro. Então, de base, a gente sempre trabalha, ó, toda a coluna, porque faz transmissão do sistema nervoso para todos os órgãos funcionarem direitinho, todos os dedinhos, principalmente esse dedo aqui, que a gente vai trabalhar a área cerebral, e aí a gente vai pensando, compondo esse protocolo, né? Então, se o problema da espinha tá lá no rosto, a gente vai trabalhar a área do rosto, vai trabalhar anti-inflamatórios, depois que trabalhou esse ponto aqui, esse local do hálux, aqui tem duas áreas, ó, principalmente aqui no topo e aqui nessa área mais saliente, que a gente estimula analgésicos, o alívio das dores de forma natural. E aqui a gente vem para adrenal, a gente estimula anti-inflamatório. E aí a gente vem intercala aqui, ó, com o local da face, o ponto reflexo da face. Esse intercalar várias vezes, a gente vai lá e volta aqui. O cérebro vai compreendendo que anti-inflamatório é necessário para essa área, porque a condição é uma condição inflamatória. Então, o cérebro vai compreendendo isso. Pode fazer um lado, depois fazer o outro, ou pode ir intercalando. Se a pessoa estiver posicionada ali, né? Ou se é auto-aplicação, o que for mais confortável. E quando a gente vai aplicar em alguém, a pessoa já está com os dois pezinhos disponíveis ali para a gente pode intercalar. Então, trabalhei o ponto da face do lado direito, agora eu vou trabalhar o lado esquerdo. Trabalhei suprarrenal do lado direito, agora venho do lado esquerdo. A gente pode intercalar ou fazer uma sequência toda em um pé e depois a mesma sequência no outro pé, dentro dos pontos, né? Que a gente precisa trabalhar. Também tem os resultados, tá, gente? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai lá no linfático, né? Onde fica aqui no pé o sistema linfático? Ele tá aqui, ó. Ele tá, a circulação linfática, né? Tá aqui nessa área dorsal. Entre aqui os dedinhos, bem levinho, a gente faz movimentos para drenagem linfática. Aqui a gente tem gânglio linfático, aqui também a gente tem, e aqui também a gente tem gânglios linfáticos. Quando a gente começa a ativar aqui, ó, gente, em relação a esses gânglios, é bem interessante a gente pensar, né? Aonde que está o problema lá na pessoa quando eu vou trabalhar linfático? Eu estou trabalhando para promover uma limpeza. O linfático, ele vai fazer isso, né? Ele vai promover aquela limpeza, condições inflamatórias, é bem interessante a gente utilizar. E aí, por exemplo, se é na face, eu posso lembrar que eu posso utilizar esses gânglios linfáticos que estão bem próximos à face. Aqui, por exemplo, gânglios relacionados ao pescoço. Nessa região aqui, ó, lembra aqui, ó, aqui é a ponta do ombro, do braço, gânglios relacionados à axila. Então, se a face, ela tá, né, no colo, ela tá aqui nas costas, na região superior, então eu vou também, ó, estimular essas regiões aqui e vou, ó, estimular gânglios linfáticos próximo a essas áreas, que combatem a inflamação próximo a essas áreas, porque aqui tem muitas defesas, né, ali nos gânglios linfáticos. Ah, mas está lá na face, então eu vou utilizar, ó, mais esse pontinho aqui, esse gângliozinho aqui que eu vou ativar mais. Na reflexoterapia, existe essa possibilidade da gente compor, olha que maravilha, né, compor esses pontos ideais. A pessoa precisa, né, que a gente aumente mais a imunidade, a gente vai ativar mais pontos que interferem lá para melhora das defesas, né? Se ela está tendo condições inflamatórias lá na pele, ó, a gente vai trabalhar timo, o baço também, né? No pé esquerdo, a gente tem o baço, o ponto do baço aqui. Aqui no direito, a gente tem o fígado.
Então, existem pontos que vão trabalhar lá em relação a isso. Então, tá lá, né, com inchaços, tá com condições relacionadas à acne, precisa melhorar nesse sentido, a gente pode utilizar esses pontos, que vai fazer sentido, vai melhorar. E aí que quem é esteticista sabe, muitas vezes a pessoa está ali, a pessoa pode se queixar de algum outro problema de saúde, alguma outra situação, né? E aí é a hora que a esteticista vai acrescentar pontos reflexos ali para aliviar toda aquela situação também. Então, por exemplo, ó, intestino, a gente sabe que reflete na pele. Se existe problemas com manchas, está relacionados com hormônios, por exemplo, então a gente pode ativar pontos reflexos para trabalhar isso. O fígado é um ponto que a gente trabalha para melhora da pele. O pulmão é um ponto que a gente trabalha para melhora da pele. O intestino funcionando direitinho é importante para a gente trabalhar a melhora da pele. Olha quanta coisa, né? Então vamos supor, tá lá atendendo e de repente a cliente tem problemas mesmo de intestino. Então, se trabalhar essas áreas, vai refletir lá em tudo que está sendo feito para o tratamento estético em relação à pele, né? O timo vai trazer aquela função de melhora da imunidade, nesse caso, dentro desse contexto aqui que a gente está falando. Então, olha que coisa, né? O tratamento da reflexoterapia, dentro, assim, de duas condições, assim, mais, que chegam mais, né? Assim, comuns, que são comuns ali, num tratamento de estética, por exemplo, conseguir a reflexo ser agregada, fora, como eu mencionei, tudo aquilo que aquela cliente, depois que faz amizade, depois que tá ali, que ela comenta de dificuldades, né? Que às vezes não tá dormindo, que às vezes tá com alguma dor, a questão intestinal mesmo. Então, quanta possibilidade existe, né? Tem muito mais em relação à pele, por exemplo, se tiver lá inflamações, irritações na pele, mais acentuadas, a gente acrescenta aparelho urinário, por exemplo, os rins, vão trazer uma função muito boa ali também de desintoxicação, né?